E aí pessoal, beleza? Eu sou o João Victor, apresentador do canal O Herege, e sejam bem-vindos para mais um vídeo. E deixa eu perguntar, vocês já imaginaram um bully, um bully de chá que vaga na órbita da Terra, do espaço, do sistema solar? Pois é, no vídeo de hoje eu vou tratar sobre uma parábola, feita pelo filósofo britânico Bertrand Russell, onde ele compara a existência desse bully com a existência de Deus. Muito interessante. É um pequeno texto, tá? E esse texto ele está presente em uma obra do biólogo e escritor ateu Richard Dawkins. Deus, um delírio. Eu vou ler o texto aqui e depois a gente vai fazer uma análise desse texto. Eu vou colocar pontos e comentar em cima, beleza? Então vamos lá. Abrindo aspas. Palavras de Bertrand Russell. Muitos ortodoxos falam como se fosse obrigação dos céticos contraprovar dogmas consagrados, e não dos dogmáticos comprová-los. Só para esclarecer, é ao contrário, né? A obrigação é dos dogmáticos, dos religiosos. Agora voltando aqui. Isso é, claro, um equívoco. Se eu sugerisse que entre a Terra e Marte há um bule de chá chinês rondando em torno do Sol, uma órbita elíptica, ninguém seria capaz de contraprovar minha afirmação. Desde que eu tenha tido cuidado de acrescentar que o bullying é pequeno demais para ser revelado até pelos nossos telescópios mais potentes. Mas, se eu prosseguisse dizendo que, como minha afirmação não pode ser contraprovada, é uma presunção intolerável por parte da razão humana duvidar dela, imediatamente achariam que eu estava falando maluquices. Se, porém, a existência do bullying tivesse sido declarada em livros antigos, ensinada como a verdade sagrada todos os domingos e instilada na cabeça das crianças na escola, a hesitação em acreditar em sua existência se tornaria um traço de excentricidade e garantiria a um questionador o atendimento por psiquiatras numa era esclarecida, olha só, ou por um inquisidor em eras anteriores. Olha só que interessante, né, galera? É a mesma coisa quando a gente fala sobre Deus, né? Que nem aqui ele usa o bullying só como exemplo, mas a gente poderia usar outras coisas, né, com a nossa imaginação fértil, né? Como, por exemplo, o He-Man. Eu poderia afirmar que o He-Man existe, né? Quem vai dizer que eu estou errado, né? Se eu falar, eu vi o He-Man existe. As pessoas vão achar que eu sou um louco. Mas uma criança que acredita na existência do Super-Homem, do Batman, é a mesma coisa um adulto acreditar na existência de Deus. Aqui ele usou só o bullying como exemplo. Mas olha que texto interessante, onde ele fala: se eu prosseguisse dizendo que minha afirmação não pode ser comprovada, é uma presunção intolerável por parte da razão humana duvidar dela, certo? Você fala, existe um bullying no espaço. As pessoas vão duvidar de você. Mas se a existência desse bullying fosse ensinada ao longo da história, todos os domingos em igrejas, em escolas, né, ensinasse isso para as crianças, se houvesse um livro sagrado, antigo, dizendo sobre a existência desse bullying, daí seria totalmente plausível e comum acreditar nele, né? É a mesma coisa a Deus. A existência de um bullying no espaço e a existência de Deus é a mesma coisa. A diferença é que Deus escreveu um livro, né, que seria a Bíblia, para afirmar que ele existe. E a existência dele, né, esse dogma, ele é ensinado nos domingos na igreja, ensinado para as crianças, infelizmente, em escolas religiosas, que eu sou totalmente contra isso, né? Você vê assim países de primeiro mundo como a Noruega, a Suécia, o Japão, mas na Europa em geral também, a Dinamarca,
As crianças aprendem ciências, enquanto que aqui no Brasil as crianças estão em escolas religiosas aprendendo sobre Adão e Eva e coisas metafísicas e inúteis, entendeu? E por que isso acontece? Porque inventaram um Deus, né? Escreveram um livro para dizer que ele existe, e daí as pessoas acreditam mesmo. Eu poderia dizer que o Batman existe, escrever um livro dizendo que o Batman existe, e as pessoas iam acreditar, né, futuramente. É a mesma coisa, não se difere nada, entendeu? No final do texto, né, onde ele fala, se você duvidar da existência desse bullying, em eras como hoje, né, você vai receber um atendimento psiquiátrico. Em eras antigas, né, que nem na Idade Média, você seria atendido por um inquisidor, ou seja, você seria mandado para a fogueira, né? Deixa eu só colocar aqui. Então, no final desse texto dá pra gente refletir uma coisa bastante interessante, né? Que se olhar lá atrás, na Idade Média, a Inquisição, ela durou mais de 600 anos. Imagina, foram mais de seis séculos. A religião, a Igreja Católica e Protestante matando ateus, matando hereges, matando cientistas, matando pessoas que pensavam diferente, que não concordavam com a doutrina religiosa. Naquela época você não podia falar que você era ateu. Hoje você até pode, mas dependendo da região, né? Dependendo do fanatismo das pessoas e do país, se você falar que é ateu, eles vão te passar por um. Eles vão falar que você é um maluco, né? Por não acreditar em Deus. O que deveria ser o contrário, o maluco é quem acredita, né? No homem invisível. Mas enfim, né? Eu já vi um vídeo, né? Uma entrevista que um ateu estava sendo entrevistado e aí um religioso disse que ele deveria passar por um psiquiatra, né? Por ele não acreditar em Deus. E daí se ele fala que ele é ateu naquela época, da Idade Média, ele seria queimado vivo, né? E exatamente para isso que criaram Deus, né? Para controlar o povo, controlar as massas, né? Que nem ter o poder do Estado, né? É como diz, para poder estabelecer suas doutrinas. Tem uma banda de rock fundada lá na década de 60. O nome da banda é uma banda britânica. O nome da banda é 10 Years After. 10 Years After, 10 anos depois. 10 Years After é o nome da banda. Tem uma música dessa banda lançada em 72 no álbum Rock and Roll Music to the World. O nome da música é Religion. Tem um trecho nessa música onde ele diz, né, religião, abrindo aspas, religião, sempre sendo uma boa desculpa para matar, né, fecha aspas. E é exatamente isso, né, foi exatamente isso que aconteceu na Idade Média, né, as pessoas matavam em nome de uma religião por causa de um deus. É a mesma coisa de matar por causa do bullying, né. Eu acredito que existe um bullying lá no espaço. Quem não acredita vai ser mandado para a fogueira. É a mesma coisa, se aplica, né? É o equivalente, entendeu? Você matar pessoas por não acreditarem em uma ideia metafísica e incomprovável, né? Improvável, melhor dizendo. E no início do texto, vocês percebem que ele fala que os religiosos, eles agem como se fosse obrigação dos ateus provar a inexistência de Deus, sendo que, na verdade, é ao contrário. Se eles afirmam, os religiosos, se eles afirmam a existência de Deus, são eles quem têm que provar, né? São eles que têm que provar aquilo que eles inventaram, entendeu? E não é a gente quem não acredita. Eles que têm que provar a existência do Deus deles, que é impossível, né? E mesmo que nem também tem as 5 vezes de Tomás de Aquino, onde ele tenta
provar a existência de Deus, mas ali, quando você tenta provar a existência do seu Deus, você vai ter que provar também, não só a existência dele, como também o seu Deus é o verdadeiro. Porque existem milhares de outras religiões, vários tipos de deuses diferentes. Então, além de você ter que provar a existência do seu Deus e que foi ele que fez todas as coisas, você também vai ter que provar que o seu Deus é o verdadeiro e não os deuses das demais religiões. Entendeu? Porque nada difere o cristianismo das outras religiões. Até porque o cristianismo é uma religião muito recente, né? Se for para sempre analisar, uma religião de 2000 anos, enquanto que existem outras de 60, 70 mil anos, né? E como que você convence alguém que a sua religião, que é bem recente, é a verdadeira e não as outras que são mais antigas, né? E essa comparação, essa analogia do Russell, você percebe que ela é muito impressionante, né? Porque parar para pensar que Deus, ou um bully celeste, ou qualquer outro tipo de coisa, é uma coisa que causa muitas guerras e vem atrasando a humanidade, né? Desde o princípio, a Inquisição, as consequências dela ainda refletem os dias atuais. Porque, assim, foram 6 séculos, mais de 600 anos, a igreja matando não só ateus e não só cientistas, como também médicos. Então a igreja assassinou médicos, pessoas que estavam contribuindo para a medicina, que estavam fazendo descobertas medicinais de tratamentos. A igreja foi lá e matou, porque naquela época a ciência e a medicina eram heresias, eram coisas do diabo. Então, durante 6 séculos, a medicina e a ciência ela foi interrompida pela religião. Se não fosse pela Inquisição, eu te afirmo com a maior absoluta certeza do mundo que hoje nós já teríamos a cura para várias doenças terminais, como por exemplo a diabetes. A diabetes é uma doença que não tem cura. A diabetes, nós teríamos um tratamento para poder acabar com a diabetes no corpo humano. A gente poderia ter um método científico para poder restaurar um braço amputado, uma perna amputada. E são várias outras doenças, né? O câncer do pulmão, o câncer do esôfago, várias doenças que a surdez até a cegueira. Eu acho que tudo isso hoje em dia teria cura, teria uma solução se não fosse pela igreja, se não fosse pelo que a igreja fez com os cientistas lá atrás. E é muito doido você parar para pensar que a igreja fez isso por causa de uma crença em Deus. Então, ou seja, é a mesma coisa se eles tivessem feito isso por causa de uma crença num bule celeste. Uma jarra de chá que fica vagando pelo espaço. O bule celeste, a gente pode usar várias outras coisas. O monstro do espaguete voador, o Batman, o super-homem. É a mesma coisa. É como se algum partido autoritário tivesse matado pessoas por conta de crenças como essas. É o equivalente. Nada difere Deus de um super-herói, de um filme da Marvel. É a mesma coisa, tá bom? Nada difere Deus da Fada do Dente, do Papai Noel. Um adulto que acredita nisso é a mesma coisa que uma criança que acredita nessas coisas. Entendeu? Então, essas coisas aconteceram e foram várias cruzadas também. Guerra protestante, as cruzadas, a Inquisição, as matanças, os massacres de Martinho Lutero, os camponeses, tudo isso por causa de uma crença miserável, entendeu? Por causa de um livro
um livro todo confuso e sem lógica nenhuma, que é a Bíblia. Você via cruzadas religiosas que eram igrejas contra igrejas. Você vê, o cristianismo ele é tão bagunçado que ele tem várias vertentes. Tem o protestantismo, tem o catolicismo, tem o ortodoxismo, tem a igreja pentecostal, tem a igreja da puta que pariu, tem vários tipos de igreja. Por quê? Porque eles mesmos eles não se entendem. E tem a igreja universal, a igreja Deus é amor, a igreja mundial, a igreja do caralho. Porque dentro desse próprio meio religioso, esse meio cristão, nem eles se entendem. Por quê? Porque a Bíblia é um livro confuso, onde cada um que lê entende uma coisa diferente. Então é por isso que ao longo da história a gente via cristão matando cristão. Porque um lia a Bíblia e entendia uma coisa, o outro lia e entendia outra. Isso para mim é uma das maiores provas da inexistência de Deus. Entendeu? Porque Deus, sendo onisciente, ele já sabia que a Bíblia ela não seria bem compreendida por todo mundo e isso causaria guerras, causaria matanças entre os próprios religiosos. E por que Deus faria isso? Entendeu? É uma coisa que não faz sentido. Então, essa foi a reflexão de hoje. Esse foi o texto que eu quis trazer hoje, o autor. E é isso, tá? Por hoje é isso. Espero vocês até uma próxima vez. Falou!